Sequestro, uma das palavras mais comentadas atualmente no mercado financeiro, que é o que está ocorrendo lá nos Estados Unidos, o corte automático de gastos públicos. Quem veio aqui explicar mais sobre o assunto é o Cássio Yunes, CEO da Baster.com, que tem um artigo publicado esta semana na La Presse. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, Luciane. Sequestraram o tio Sam. Sequestraram o tio Sam, finalmente. O que está acontecendo lá? O Obama em 2011, quando em agosto, que teve todo aquele problema da elevação do teto, ele aceitou alguns termos para conseguir passar a elevação do teto, e um deles era que em 2013 haveria um corte automático do orçamento, bem como por 10 anos, esse corte se estenderia por 10 anos, sendo que 100 bilhões mais ou menos agora em 2013, e ao longo dos 10 anos teria automático cortado 1,2 trilhões, e mais 1,2 trilhões que serão cortados através de um supercomitê. Republicanos e democratas têm que chegar num consenso e ver de onde que vai sair esse outro 1,2. E por mês? Então, aproximadamente vai dar entre 85 bi a 100 bilhões mês. E qual é o impacto disso na economia norte-americana? Mês não, desculpe, ano. Tá. O impacto disso na economia lá do país? O problema é que cortar gasto não é ruim. O ruim é o momento. Como a iniciativa privada ainda está com aquela perda de confiança de 2008, o governo ele subsidia. Ele pega e começa a gastar mais para manter a economia aquecida. Como vai cortar esse gasto, seria bom cortar o gasto na hora que a economia privada estivesse ativa, que não é o caso. Então vai realmente sair e não vai ter o investimento privado para complementar isso, aí a cadeia começa a entrar na espiral negativa econômica. Quer dizer, vai cortar agora gastos na defesa. As empresas de defesa vão começar a investir menos por conta disso. Ao mesmo tempo vão comprar menos matéria-prima, vai gente com certeza ser mandada embora, e começa a entrar no ciclo, na espiral econômica negativa, e é muito difícil sair disso, né? A gente tem um gráfico que inclusive está lá, junto ao seu artigo, dos gastos públicos lá nos Estados Unidos. Explica pra gente, por favor. Aqui mostra os gastos do governo federal, né? E mostra que é uma pontinha, quer dizer, uma gota de água no meio de um oceano de gastos. Então não é o fim do mundo que aconteceu na sexta-feira passada. O problema são as consequências disso. O mercado começa a duvidar do poder do Obama como líder de conseguir resolver esses conflitos políticos. E os impactos sempre vão ser econômicos. Ele sempre vem a público, como hoje, novamente, sim, tentando explicar à população tudo o que está acontecendo, as negociações junto ao Congresso, com os republicanos. A gente tem, inclusive, hoje uma imagem do discurso dele, né? Que a gente vai ver daqui a pouco aqui, ele apresentando a equipe que vai cuidar do orçamento e outros pontos estratégicos, sim, do governo, né? Ele tenta dar credibilidade, ele chama pessoas notáveis, pessoas que o mercado dá credibilidade, para tentar mostrar, estou com pessoas ótimas nos setores e eles vão me ajudar a conduzir o país. O problema é que não é um ano eleitoral. Quer dizer, ele acabou de se reeleger, ele não vai poder ser reeleito. Então, do lado republicano, vai ser muito mais difícil, vamos dizer assim, o jogo político, porque os republicanos vão começar realmente a não aceitar os termos mais do Obama, e com isso quem sofre é a economia, né? E as consequências para o resto do mundo? O mundo hoje é uma grande aldeia, então o que acontece, principalmente os Estados Unidos, é a maior potência ainda, mesmo com a crise. Ele praticamente, por exemplo, ele é o primeiro consumidor de petróleo do mundo, o segundo é a China, e os Estados Unidos consomem praticamente o dobro que a China. Então, os Estados Unidos ir mal é péssimo para o mundo. Tem gente que torce, vê os Estados Unidos indo mal, começa até a comemorar, olha lá, estão indo mal. E isso é muito ruim, porque sempre vai estourar do lado mais fraco, né? E o Brasil, nesse contexto? O Brasil, aquele negócio, como qualquer país, tem os problemas internos, tem os reflexos externos. Não é bom, nesse momento, os Estados Unidos entrar num processo não de crise, porque a crise perdura desde 2008, mas fazer uma perda de confiança. Então, para o investidor, ele tem que ficar muito focado agora nos indicadores de confiança. Hoje tivemos o indicador de confiança europeu, o esperado era -6, veio -10 a leitura. Quer dizer, tem que ficar atento no índice de confiança dos consumidores e cruzar os dados. Quer dizer, às vezes vem um índice de confiança do consumidor bom, aí todo mundo, que bom, a economia está uma maravilha. Aí saem os dados do varejo, as vendas péssimas. Então, em resumo, o consumidor fala que vai comprar, mas não compra. Então, é igual agora, o investidor veio ruim o índice de confiança dele. Só que se sair um dado mostrando que a economia europeia está crescendo, o mercado acaba descartando porque pesquisa de confiança é bem assim. Você pretende investir? Sim.
Sim. Okay. Então é um número que precisa de outros dados para poder chegar a uma conclusão. Todos juntos é que vão dar noção da situação real, Sim, né? justamente. Ok. Cássio Yunes, muito obrigada por sua Eu que participação agradeço. aqui no site La Presse, a publicação dos artigos. E agora o pessoal acompanhar esses eventos da economia. A gente está vivendo uma situação bem complicada, é importante ter olho vivo, né? Estamos vivendo um momento único e eu estou à disposição. Quem precisar de alguma dúvida, sempre à disposição. Artigo do Cássio Yunes essa semana no site La Presse. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.